Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Essa semana também vim conversar com vocês, olha só, tá sendo um tema recorrente por aqui. Na verdade, eu quero começar esse episódio com um questionamento de vocês estão conseguindo acompanhar tudo que tá acontecendo no mundo? Não é essa a pergunta. Vocês conseguem, gostar muito de uma coisa ao mesmo tempo que você tá gostando muito de outras coisas? Eu não quero dizer assim, não, eu só gosto dessa série, logo eu vou desgostar de todas as outras. Não é isso que eu tô falando. O que eu quero dizer é que às vezes você tá no hype de uma série gostando bastante de assistir ela, e enquanto isso tá acontecendo, você meio que não consegue gostar com tanta intensidade de outras coisas, né? Porque sim, a gente tá vivendo um momento da cultura pop com muitos estímulos, muitos lançamentos, né? Especialmente o último mês foi bastante caótico pra mim, porque lançou 3 séries que eu tava aguardando muito. E eu vou falar delas aqui. Tudo começou com Sandman, da Netflix. Que gente, rende um episódio, assim, só falar da série, falar dos bastidores, né? Mas, resumindo, Sandman é baseado em uma série de quadrinhos, escrita nos anos 80 pelo Neil Gaiman. E os direitos para adaptar esses quadrinhos para filme já foram comprados e vendidos e comprados, tá numa produção faz quase 20 anos, assim, que passa de um estúdio, passa pro outro, passa pra uma equipe, descarta, começa de novo, até que mais recentemente foi adquirido pela Netflix, que resolveu fazer no formato de série, que eu acho melhor porque são muitas histórias, é um quadrinho longo, apesar que os arcos, eles são razoavelmente fechados, é muita coisa e é um mundo muito rico, né? Talvez uma série possa explorar isso melhor e, de fato, explorou. Eu gostei muito da série da Netflix. E eu tava assistindo com calma, porque assim, eu não consigo mais maratonar as coisas. Eu não tenho tempo e nem tenho tanta disposição quando eu tenho tempo, pra ser bem sincera. Eu gosto de ficar saboreando as coisas, sabe? Deixar aquilo marinar na minha cabeça, porque às vezes eu acho que quando eu maratono algo, é muito rápido, sabe? Eu esqueço tão rápido quanto eu assisti aquilo lá. Então eu tava vendo 2 episódios a cada 3 dias, tava na minha, assim, adorando. Eu senti que, assim, no meio da temporada mudou o arco, deu uma caidinha, mas continua bom. Beleza, nesse meio tempo chegou no HBO o grande lançamento do ano, que é House of the Dragon, ou A Casa do Dragão, né? Não sei se tá traduzido oficialmente, mas gosto de falar o título em português, acho mais fácil. Bom, gente, vamos lá de confissão agora, né? Uma parte minha que eu não exponho muito aqui, eu sou muito fã de Game of Thrones. Muito fã. Eu li os livros antes de sair a série, gente, vocês não têm noção. Quando saiu a série em 2011, eu já tinha lido os 3 primeiros livros. E são livros enormes, e eu tenho eles naquela edição mais antiga da Leia, que o papel é super grosso. Então, assim, os livros, eles são grossos, eles têm 600, 700 páginas, mas aquela edição parece que tem mais de 1000, assim, é um peso de papel enorme. Enfim, né? Eu sei que a série tem seus problemas, tanto os livros quanto a série, né? De ter problemas na representação dos papéis femininos, na evolução das personagens femininas. A gente pode discutir isso aqui num outro dia, mas eu gosto muito daquele mundo, sabe? E eu gosto muito de consumir conteúdo sobre aquele mundo, né? Pra quem não conhece, Casa do Dragão é uma série prequel, ela se passa antes da história de Game of Thrones, uns 100 anos antes, mais ou menos. E acompanha uma família, uma dinastia, que ela era muito grande no passado, e na época do Game of Thrones ela tá toda acabada. E essa série, ela busca mostrar o que aconteceu com essa turma, de por que um dia eles eram muito poderosos, e depois de alguns anos eles não existiam mais direito, né? O que aconteceu com eles nesse meio tempo. Então, assim, por mais que você já meio que saiba pra onde vai, que é a extinção, é legal ver, sabe? Porque eu tava vendo esses dias um vídeo sobre como na literatura não deveriam existir spoilers, porque o que importa não é o que acontece, mas como acontece. Então a gente devia ficar curioso para ler um livro, não para descobrir o que acontece, até porque muitos clássicos a gente já sabe o que vai acontecer, mas sim para ver como aquelas coisas vão acontecer. E aqui em Casa do Dragão é basicamente isso. A gente sabe mais ou menos o que acontece no final. Tem alguns livros falando sobre esse período e períodos anteriores, mas o mais legal mesmo é ver as peças se mexendo e ver as tramas palacianas, porque é uma série de politicagem, de gente passando pé nos outros, de briga de família por terreno,
De vez em quando tem uma lutinha, tem uns dragão e tal, mas 80% do tempo é gente andando, conversando e explicando a história e enfiando faca nas costas, metaforicamente, um do outro. Então, assim, gente, eu tô muito no hype de Casa do Dragão, sabe? Tanto que os últimos episódios de Sandman eu assisti quando já tinha começado Casa do Dragão. E, assim, beleza, eu terminei, eu gostei. Eu dei uma nota 8 de 10 pra primeira temporada de Sandman. Mas a minha cabeça tá em outro lugar, sabe? Eu não consigo ficar, assim, nesse hype, nesse negócio com mais de uma série ao mesmo tempo, né? Falando de Sandman, pra quem não acompanhou o hype, pra quem não sabe o que tá acontecendo, é uma série de fantasia adaptada de quadrinhos e ela é muito abstrata, a gente tem que estar muito na vibe. Porque, assim, Casa do Dragão também é fantasia, também é no mundo... Aliás, Sandman é no nosso mundo, Casa do Dragão é no mundo próprio, mas, assim, Casa do Dragão é uma fantasia um pouco mais pé no chão, por mais que seja um outro mundo, tenha uns nomes esquisitos, o mapa seja esquisito, as políticas sejam diferentes, lembra muito coisas que já aconteceram, principalmente na Europa, em questão de histórico, em questão de costumes da sociedade e tal. Enquanto que Sandman, por mais que se passe no nosso mundo, ele vai lidar com um tema muito abstrato, tipo sonhos, desejos, o que é a morte e, tipo, como as pessoas se relacionam. É muito doido, você tem que estar na pira, porque tem umas coisas que não tem umas explicações muito satisfatórias, assim. Você só tem que estar naquele espaço mental e confiar que vai ser aquilo e meio que é isso, sabe? É dar a mão pra série e deixar ela te levar. Então eu vi muita gente não gostando por causa disso, porque tem umas coisas meio esquisitas, mas você tem que estar na vibe, acreditar que é fantasia e só ir mesmo. Eu gostei muito. Beleza, tô acompanhando o Caso do Dragão, estamos atualmente no 3º episódio, né? Tá saindo episódios semanais, o que eu amo, porque eu assisto no momento que lança, tá saindo todo domingo às 10 da noite no HBO Max. Não tá dando problema, que nem dava na época de Game of Thrones, eu tava lá. As 2 últimas temporadas eu assisti no streaming, que antigamente era HBO Go, e nossa, gente, cada história só tristeza e lágrimas, basicamente. Mas eu tenho muito carinho da época de Game of Thrones, que eu ia na casa das minhas amigas que tinham HBO pra gente assistir. Como foi uma série que durou muito tempo, passou por muitos períodos da minha vida, assim, sabe? As primeiras temporadas eu assistia com uma turma, as últimas eu assistia com outra turma. É muito curioso isso, né? Mas tô aqui, né, de boa, assistindo Casa do Dragão, depois eu passo a semana consumindo conteúdo sobre teorias e pra onde que isso vai, análise e tal. E assim, basicamente a minha segunda-feira é isso. Fora o que eu tenho que fazer por obrigação e trabalho e tal, é ficar consumindo coisa de Casa do Dragão. E semana passada estreou uma outra série que eu tava mais ansiosa. Porque assim, o final de Game of Thrones ele foi um pouquinho decepcionante, então eu não tava botando fé em Casa do Dragão. Mas foi ela estrear que eu esqueci tudo. Assim, apagou. É um novo começo pra ter um final melhor. Então, é por isso que as pessoas votam com o ex? Momento de reflexão aqui. Mas enfim, chegou Anéis do Poder, a série derivada de Senhor dos Anéis. E também é uma prequela, também é uma história que se passa antes das histórias do filme. E tá sendo produzida pela Amazon Prime Video. É uma super produção milionária, assim, tem muito dinheiro. Casa do Dragão também. São produções muito milionárias. E eu tava muito ansiosa, porque eu sou muito fã de Senhor dos Anéis também. Eu acho que esse fato não é tão mais segredo assim. E, assim, gera-se muita comparação entre as duas séries por serem prequelas de coisas muito famosas, por serem fantasias meio medievais e tal. Apesar de o público não que seja diferente, porque eu acho que muitos dos fãs de Game of Thrones também são fãs de Senhor dos Anéis. Mas é outra pegada, sabe? Então, assim, gera muita comparação entre as duas séries e gera muita... parece que só uma pode dar certo, a outra não, sabe? E eu só vi um episódio do Senhor dos Anéis até agora, quer dizer, Anéis do Poder, né? E, assim, eu não aproveitei o quanto eu poderia aproveitar, porque eu tava com muito Casa do Dragão na cabeça, então eu decidi que eu vou terminar a Casa do Dragão pra depois começar a assistir Anéis do Poder. Ou, se eu for assistindo Anéis do Poder, talvez eu assista mais pro final da semana, porque geralmente a minha rotina tem sido domingo à noite assistir House of the Dragon, segunda e terça consumir, que nem uma doida, conteúdos, e lá pela quarta eu já tô pensando em outras coisas da minha vida, então talvez assistir de quinta-feira, apesar que sai de sexta, né? Me dê tempo pra assistir Anéis do Poder e ficar surtada com Anéis do Poder até começar a ficar uns 2 dias assim, doidinha pelo episódio, pra depois
limpar da minha mente eu assistir Casa do Dragão. Talvez isso dê certo, talvez não sei. Vou testar aí alguma semana pra ver. Mas o fato é que eu assisti o primeiro episódio e eu fiquei um pouco... Não, eu fiquei perdida. Mas assim, eu passei por um processo, porque eu li... Eu sou muito fã de Tolkien, eu li muita coisa dele. Então eu li o Silmarillion, eu li o Contos Inacabados, eu li o Filhos de Húrin, eu li um monte de coisa. Só que o pessoal da produção não tem direito sobre essas obras. O pessoal só tem direito sobre o livro do Senhor dos Anéis e sobre os apêndices do Senhor dos Anéis. E os apêndices são conteúdos extras, né? Mas é quase uma enciclopédia. Tipo, não é uma narrativa, não é um romance. Aqueles fatos, eles não estão narrados de uma forma que gera entretenimento. Tá narrado da forma do tipo de enciclopédia. Tipo, ano tal, principais eventos daquele ano. Outro ano, principais eventos. Quem foram os reis de tal lugar? Fulano de tal. Qual foi a coisa mais notável no seu reinado? XYZ. É tipo isso que tem. Então é com esse conteúdo que eles estão trabalhando. Tipo, eles têm uma linha geral, mas meio que precisa imaginar o que aconteceu nesse meio tempo, né? E aí, no começo, eu tava um pouquinho resistente, porque também eu li os livros faz muito tempo. E algumas coisas eu lembro diferente, então, que nem eu falei, eu tava um pouco resistente. Mas depois que eu terminei o primeiro episódio, eu falei, cara... Eu não posso ser assim, porque eu critico as pessoas que são assim, sabe? É muito chato ser a pessoa que fica falando que o livro é melhor ou apontando as diferenças, sendo que o livro é o livro, o filme é o filme. E as duas coisas, elas precisam se sustentar por si mesmas. Tipo, você não pode ter um filme que só vai ter uma experiência boa se você tiver lido o livro. Porque assim, ele não é eficiente, ele tem que se sustentar sozinho, ele tem que ser a sua própria obra. E o material que eles têm tem muitas lacunas, tem muitas oportunidades, assim, pra ser explorado. Tanto que eu percebi que eles foram, assim, pra terrenos que não tem registros. Tipo, aquele povo proto-hobbit lá, que pelo mapa é um lugar que quase nunca fala nas coisas do Senhor dos Anéis. Também levar pra um povoado de homens no sul de Gondor, que é um pedaço que não é explorado em nada do Senhor dos Anéis. Então isso dá meio que carta branca, não pra eles fazerem o que eles querem, mas pra criar os personagens originais um pouco mais com calma, porque quando lida com personagens que já existem, é um pouco mais complicado, porque os fãs, eles enchem muito mais o saco. E aqui eu vou fazer uma meia-culpa minha também, que quando eu vi as primeiras imagens da Galadriel como guerreira, eu fiquei meio, o que vai rolar aí, né? Mas não foi por não achar que a Galadriel era guerreira. Não é por causa disso. A minha crítica é achar que uma mulher, uma personagem mulher, ela só é incrível, maravilhosa se ela for guerreira. Porque, assim, é muito legal. É muito legal. Mas existem outras formas também de você ser incrível e inspiradora. Game of Thrones, não que tenha mostrado isso, porque, né, coitado das personagens femininas, sofreram pelo roteiro, né, pelas coisas que aconteceram e pelo jeito que o roteiro tratou elas, né, mas a gente teve exemplos, assim, de retratos de mulheres numa situação de guerra que nem todas são a Joana Dark, a guerreira, a general e tal, mas também o pessoal que age por trás dos panos, de maneira mais de acordo com a justiça, de acordo um pouquinho menos com a justiça e tal, mas vários retratos dessas posições de poder, né? Então a minha questão com a Galadriel não era ela ser guerreira porque ela não é guerreira nos livros, mas é tipo, ela só vai ser incrível porque ela é guerreira. Ela não pode ser incrível de outros jeitos. Mas eu já superei isso, porque é legal demais ver ela como guerreira, então assim, só vem, sabe? Eu só vou esperar passar um pouco a poeira baixar dessa lua de mel que eu tô com o Caso do Dragão. E aí, quando eu tiver um pouco mais calma, eu vou ver com calma Anéis do Poder, porque eu acho que merece ser visto com calma, porque é uma série muito bonita, gente. É tudo tão bonito, assim, os efeitos tão bonitos, a Terra-média tão bonita. É uma série muito bonita. Sobre o que são Anéis do Poder, eu ainda não sei dizer direito. Porque o primeiro episódio é extremamente introdutório, tanto que pouca coisa de fato acontece, é muita introdução. São vários núcleos, já percebi isso, são muitos núcleos. Tem elfo, tem anão, tem homens, tem proto-hobbits, né? Que eles não são hobbits de fato, esqueci o nome do que eles são exatamente. Mas eu vou começar a falar de hobbit, porque acho que é mais fácil assim, né? E Anéis do Poder vai se passar na Segunda Era. Pra vocês terem uma ideia, cada era, assim, da Terra-média tem uns 2, 3 mil anos, mais ou menos. É uma quantidade muito grande de tempo. A história do Senhor dos Anéis acontece toda na Terceira Era. A Terceira Era começa com a Última Aliança de Humanos e Elfos, que foi aquela grande batalha que derrotou o Sauron, cortou o anel da mão dele e tal.
E termina com a destruição do anel. Então, assim, passou-se muito tempo entre isso. E a gente tá agora na Segunda Era, onde vão ser forjados os anéis, né? Porque não tem só um anel, tem vários anéis. No começo do filme eles falam lá, tipo, 7 anéis pros anões, 9 pros homens, 3 pros elfos. Eles vão forjar esses anéis aí. E tem outras coisas acontecendo. O Sauron, ele ainda tá saindo do posto de estagiário do Melkor pra se tornar o seu próprio vilão. Então tem essa ascensão dele. E tem também a ascensão dos homens, assim como poderosos. Tem Númenor, que é toda uma treta. Os elfos ainda dominam a Terra. Então, assim, não sei exatamente qual vai ser o foco. Provavelmente a Forja dos Anéis, porque se chama os Anéis do Poder. Mas, por enquanto, essa é a minha opinião sobre a série, com base em apenas um episódio, que eu dei uma leve cochilada no final, porque eu inventei de assistir na hora que lançou, que foi umas 10 da noite de uma quinta-feira. E eu sou uma pessoa que dorme muito cedo, então não consegui ficar acordada até as 11. Mas, enfim, gente, esse foi o nosso papo de hoje, né? O momento que eu reclamo que eu não consigo mais assistir muitas séries ao mesmo tempo, e eu, de fato, não consigo. Tem algumas outras séries que eu assisto meio intercalado, mas são séries que eu gosto, mas não amo, sabe? São séries que recomendo também, mas eu não fico tão imersa, mas isso não significa que elas sejam ruins. É só amor diferente, entendeu? Mas, como já disse, recomendo todas essas séries. Até agora eu só terminei Sandman. As outras, elas estão em andamento. Provavelmente elas vão terminar juntas no final de outubro. E aí a gente vê o que vai ser, né? Vamos ver qual vai ser e sem ficar acompanhando uma na outra. Porque eu sei que é impossível não ficar comparando. Mas vamos tentar não comparar, sabe? Porque são coisas bem diferentes. Mas enfim, sigam a gente no Instagram. É @filme.da.semana. E a gente também tem um e-mail para contato, que é o podcastfilmedasemana@gmail.com, que também é uma chave Pix, caso queiram colaborar com o nosso trabalho, que está disponível de maneira gratuita, né? Todos os agregadores e nas redes sociais. E até semana que vem. Tchau, tchau.